feriado Pão por Deus, dia de Todos os Santos, um dia com certeza muito abençoado. Eis que, de facto, estamos aqui para o acompanhar. Esperemos que sejam excelentes 90 minutos. Temos um tema muito aliciante. Queremos conversar consigo acerca de astrologia. Estamos certos que vamos contar com a sua participação através do telefone e não só. Vamos então ficar com os nossos convidados, José Augusto, astrólogo, que de facto já tive o prazer de falar com mais do que uma vez aqui ao Pôr do Sol. Tenho também a Helena Sofia, muito gosto. Uma pessoa extremamente ativa nestas coisas da astrologia aqui na Madeira, que tem vindo a promover muito o conhecimento e os cursos de astrologia. E a Paula Condinho, que aderiu num belo dia, nós talvez venhamos a saber qual, a esta questão da astrologia. Enfim, em que é que a astrologia, eu penso que esta é uma pergunta comum, com certeza, que já lhe fizeram muitas vezes, em que é que a astrologia nos pode ajudar? A gente sempre precisa de uma ajudinha, não é? Mas a astrologia parece que é eficaz. Basicamente eu diria que a astrologia, como ciência que é, ou seja, como linguagem de autoconhecimento, que nos pode ajudar a conhecermos melhor e conhecermos também todo o ambiente, o universo em que estamos inseridos. Portanto, é basicamente uma linguagem simbólica de autoconhecimento. Portanto, se eu me conhecer melhor, eu relaciono melhor com os outros. Se eu conhecer melhor os outros, eu relaciono melhor com eles. E se eu conhecer tudo aquilo que está à minha volta e que não depende do meu controle, mas se eu perceber o que é que a vida quer com esses acontecimentos, claro que é uma grande ajuda. Portanto, a astrologia pode realmente ajudar-nos a viver melhor, eu poderia dizer. Então, e se descobrirmos que não somos grande coisa? Porque, afinal, a astrologia pode indicar que temos muito mais qualidades. Helena tem uma opinião acerca disso. Eu penso que se fosse para descobrir isso, não estávamos aqui. Com certeza. Mas foi uma provocação, uma forma de brincar com o assunto. Foi uma grande descoberta para si, sei que realmente é extremamente crente. Vamos lá. Talvez a astrologia, nós temos uma imagem de nós próprios que é subjetiva e a astrologia, se calhar, pode nos dar uma imagem de uma realidade, da nossa realidade profunda, ou seja, é como se nos víssemos de fora e não... Uma introspeção, não é só uma introspeção. Porque, no fundo, é uma matriz que nos devolve a nós próprios e, no fundo, é o que nós procuramos fazer sempre na vida, não é? Procuramos espelhos através dos relacionamentos que temos com as outras pessoas e o mapa pode nos devolver a nós próprios de uma forma mais objetiva. Mais concreta, assim, com provas de alguma forma. Paula Condinho, quando é que se resolveu ligar estas leads da astrologia e como é que foi isso? Foi sempre um tema que me interessou, desde pequena, e o ano passado estava na Madeira a trabalhar e fui a um seminário da Flávia Monserrat nessa altura e depois houve um curso que foi organizado posteriormente e eu participei. E neste momento considera que a astrologia mudou um pouco a sua vida? Acho que sim, já mudou, tem vindo a mudar, acho que é isso, acho que é um caminho e que não é de um dia para o outro, mas acho que tem ajudado. José Augusto, há um tempo atrás, quando falava com a Flávia Monserrat, tive também o prazer de a ter aqui consigo, ela dizia-me que a astrologia não era somente uma ciência, era mais do que isso, era uma linguagem do universo. Falou-me nestes termos, mais ou menos. Será que podia relembrar um pouco os nossos espectadores, de facto, do que é a astrologia? Já nos falou um pouco da importância, mas o que é isso? Uma linguagem dos astros? Eu costumo dizer que ela é realmente isso, é basicamente uma linguagem simbólica que nos permite entender e inteligir a vida. Portanto, ela não nos muda a vida, mas ela, como nos permite inteligir e perceber a nossa vida, claro que depois de eu perceber uma coisa melhor, eu não vou agir e reagir com a vida da mesma maneira. Portanto, nesse sentido, acaba por nos mudar a vida. Agora, basicamente é isso. Mas claro que eu posso considerá-la uma ciência, porque ela parte não uma ciência exata matemática, mas uma ciência filosófica, uma ciência esotérica, uma ciência iniciática. Não é por acaso que todos os grandes mestres da humanidade, seja de que religião for, eles socorrem sempre da astrologia como uma linguagem para passarem essa mensagem. Claro que ela parte de pressupostos, ou seja, a base para se levantar um horóscopo é matemática, portanto é uma ciência concreta nesse aspecto, mas a interpretação não é exata matemática, portanto é uma ciência esotérica. O que é que isto quer dizer? Ela relaciona o fora e o dentro, relaciona o cima e o baixo, relaciona, portanto, a totalidade. Por isso é que ela, quando me permite inteligir o céu, ela está-me a permitir
perceber a Terra, ou seja, se eu perceber tudo aquilo que está para além de mim, eu percebo, ou seja, se eu perceber o todo, eu percebo a parte. Aliás, a psicologia holística e o holismo de um modo geral que está tão em voga atualmente, essa expressão foi usada a primeira vez por um astrólogo, que é o Dan Rodier, que é exatamente o chamado pai da astrologia moderna. Ora, ela é também uma filosofia, porque nos aponta um caminho, nos aponta uma via, pegando na pergunta que fez há pouco a Helena. Portanto, ela pode realmente, nós temos uma visão subjetiva de nós, claro que nós nos conhecemos, temos uma base, mas a nossa visão muitas vezes é subjetiva, porque isso depende do nível de consciência que nós temos, ao nível a partir do qual analisamos as coisas, a nós próprios e aos outros. E na maior parte das vezes, essa subjetividade vem do facto de nós encararmos a vida e os outros, portanto, tudo aquilo que está à nossa volta, a partir dos nossos desejos. E, portanto, tudo aquilo que não corresponde ao meu desejo, ou eu não gosto, ou vou eu reagir desta ou daquela maneira. Se nós, à medida que vamos percebendo que eu sou mais do que o meu corpo físico, que eu sou mais do que os meus sentimentos, que eu sou mais do que os meus pensamentos, claro que eu começo a ter uma visão mais objetiva, porque mais global, mais abrangente. Muito bem. Eu vou agora fazer um convite a você que está em casa, exatamente para que participe no nosso programa, que dê a sua opinião, 200 071 800 200 071. Aproveite, é uma oportunidade para talvez esclarecer alguma dúvida ou alguma curiosidade. Eu apanhei, estava aqui à procura nos meus apontamentos, uma frase que eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que de facto disse. E é muito simples, o que me espanta na frase é a simplicidade. O que está em cima é como o que está em baixo. Portanto, quando vocês traçam a carta astral, não é assim, ou o mapa astral, definem a pessoa que está cá em baixo na Terra, não é verdade? Portanto, o Hermes Trismegisto, em que ele diz, portanto, está gravado na chamada Tábua de Esmeralda, portanto, o que está em cima é como o que está em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima. Portanto, é o tal mesmo princípio holístico. O todo contém a parte e a parte está contida no todo. Portanto, quando nós levantamos o horóscopo de uma pessoa, nós não estamos a fazer mais do que ver como é que está o céu, portanto, o cima, porque quando nós olhamos a olho nu, portanto, claro que nós sabemos que o cosmos é infinito, o universo é infinito, mas o que nós vemos é realmente uma cúpula, portanto, um céu. Esse alto que está mais próximo de nós é realmente este céu. E, portanto, não é a última resposta, mas é a resposta que nos é possível para já. Ora, se eu perceber esse cima, e quando nós fazemos o horóscopo, estamos a perceber como é que o céu estava naquele momento em que a pessoa nasceu, se estamos a levantar o horóscopo de uma pessoa, mas vamos fazer mais. Vamos ver como é que esse céu se reflete na Terra, ou seja, num determinado ponto da Terra, num determinado momento. E aí nós não vamos dizer a pessoa é assim, é assado, mas é óbvio que as características gerais, a linha orientadora de onde a pessoa vem para onde a pessoa vai, está lá marcada. Mas não só está marcado de onde a pessoa vem para onde a pessoa vai, está marcado também o processo que é preciso fazer, ou seja, quais são as tensões, os conflitos, as limitações, os problemas que nós trazemos e que precisamos de resolver para chegar a esse nosso potencial máximo. E, recorrendo mais uma vez à Maria Flávia, que citou há pouco, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, como tantas outras, em que ela diz que as pessoas pensam que são infelizes porque não têm o carro, ou porque não têm a namorada, ou não têm o amante, ou não têm o dinheiro. E ela diz que nós somos infelizes porque sabemos que estamos aquém do nosso potencial. Portanto, no fundo, nós podemos não saber o que é que temos para fazer exatamente, mas temos sempre uma noção, enquanto não chegamos lá, temos sempre a sensação de que falta qualquer coisa, Há uma insatisfação com aquilo que vamos realizando. E, portanto, só que para se chegar aí, há um trabalho a fazer, há um processo, há crises, há conflitos, que a astrologia depois também nos vai dando os tempos certos em que essas crises vêm, porque eu nasço e a 1 ano de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade, eu não vou ter todos os meus problemas postos. Portanto, há coisas que me vão sendo levantadas, há questões que me vão ser colocadas ao longo da vida e, portanto, são essas que eu terei que resolver a cada momento. Se nós não fizermos esse trabalho, os planetas continuam a rodar e nós ficamos no mesmo sítio.
Helena, naturalmente penso que ainda não é uma astróloga, não sei se está nos seus objetivos tornar-se astróloga profissional, enfim. Por acaso é uma das questões que eu tinha também alinhavadas para si. Pensa que virá a ser uma astróloga? Eu posso lhe dizer que comecei a estudar há 7 anos e que ainda o ano passado não fazia ideia de tudo o que aconteceu e de tudo, da forma como tudo se desenrolou. Não fazia ideia, por exemplo, de... Eu sempre disse que começaria a dar aulas talvez daqui a 2 anos e a verdade é que a vida me está a pedir para começar já, a partir do próximo ano. De forma que eu não quero pôr objetivos. E é uma das coisas que a astrologia nos ensina, é que de facto uma pessoa põe um objetivo à frente, fica obcecada completamente do que for e o que é que acontece? Não vê o que está ao lado. E se uma pessoa estiver numa postura receptiva a ver o que é que a vida lhe traz e o que é que a vida lhe pede, e depois a astrologia ajuda-nos a saber como é que podemos responder à vida ou o que é que a vida está a pedir de nós, eu prefiro estar nesta postura em vez de estar a projetar que vou fazer ou que vou acontecer, porque a vida há de me trazer na devida altura aquilo que eu tiver que fazer. É permeável, portanto, ao que venha a acontecer. A questão do livre-arbítrio colocou-se, enfim, num programa anterior que de facto fizemos, mas enfim, o tempo apaga de alguma forma as coisas que se dizem. Eu penso que é importante voltar a falar no livre-arbítrio, essa capacidade de decidirmos o nosso destino. Até que ponto, ao se fazer de alguma forma, ao se desenhar um mapa astral, se está de alguma forma a castrar o livre-arbítrio? Eu penso que até já me respondeu de alguma forma a isto, mas gostaria de reforçar-se. Isso é uma questão que mesmo quem até pode ir a um astrólogo, que a maior parte das pessoas não vai por essas razões, mas mesmo que uma pessoa possa ir por curiosidade, a questão que se levanta, eu penso, mesmo que a pessoa não lhe dê esse nome, a questão que se levanta é exatamente, então, onde é que acaba o meu destino e onde é que começa o meu livre-arbítrio? Portanto, onde é que acaba um e começa o outro? Porquê? Porque a pessoa está em frente ao astrólogo, vê-o a olhar para uns bonecos, uns desenhos, uns símbolos, e identifica-se com aquilo que ele diz naturalmente. Porque senão nós não fazemos publicidade nenhuma, chegava a um ponto, se fôssemos desonestos ou se disséssemos às pessoas coisas que não são verdade, naturalmente Desistiam. que o trabalho não funcionava. E não é isso que acontece. Temos boa resposta, as pessoas mandam outras e a coisa vai aumentando. O que é que isto quer dizer? Que a pessoa, quando percebe que aquilo é verdade e que nós estamos a olhar para símbolos e a partir dali, de um horóscopo de lhe dizemos quem ela é e ela se identifica com aquilo, claro que a questão põe-se. Chamemos-lhe o que chamarmos. Agora, eu penso que é assim. Nós trazemos realmente livre-arbítrio. Porque senão isto não tinha graça nenhuma. Então, se está tudo definido, é só andarmos como robôs. Ora, não é isso que acontece. No sentido em que a cada segundo de vida nós temos constantemente que estar a decidir. Por exemplo, vou ao programa de televisão ou não vou ao programa de televisão. Vou à Madeira ou não vou à Madeira. Visto esta camisa ou visto aquele casaco. Vou de carro ou vou a pé. Portanto, só que não são essas questões que nos põem em causa a vida, ou seja, que não nos põem, não são essas pequenas questões do dia-a-dia que nos põem em causa a forma como nós vivemos e aquilo que nós somos e a tal autoimagem que nós temos até um determinado momento. Mas todos temos, isto é verdade para toda a gente, a determinados momentos de vida, questões que se colocam que nos põem em crise. No sentido em que eu costumo dizer que nós estamos em crise, como o próprio nome indica, crises quer dizer decisão. Portanto, eu entro em crise sempre que aquilo que eu sou, ou seja, sempre que com a experiência que eu já adquiri, eu não tenho resposta para aquilo que me está a ser proposto. Então aí eu entro em crise e tenho que arranjar uma nova resposta. Portanto, agora, o tipo de proposta que vem, ou seja, aquilo que eu atraio da vida, é fruto do meu passado, é fruto daquilo que eu fui, ou seja, está definido. Mas o meu futuro não está definido. O meu futuro vai ser definido pelo meu presente. Por isso é que, mesmo que nós erremos, mesmo que nós nos enganemos, enquanto não partimos, estamos sempre com uma oportunidade de reparar pelo menos aquilo que ainda pode ser reparado. No fundo, o que está determinado é apenas a personalidade, é isso que me está a dizer? No fundo, o que está determinado é um padrão, é uma linha, e é inegável que nós trazemos limites, ou seja, esta evolução faz-se dentro de determinados limites. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo básico, que é assim, eu posso emagrecer uns quilos ou engordar uns quilos. Isso depende da minha decisão, depende da maneira como eu me alimento, do exercício físico que eu faço ou não faço. Agora, eu nunca vou ter mais que 1,73 m. Ou seja, há uma estrutura, neste caso,
o esqueleto, o óssea, portanto há uma parte mais rígida, se quiser, mais limitada, que não vai mudar. Agora, depois, consoante a energia é mais subtil, vai sendo menos definida. Ora, assim como é fisicamente, nas nossas vidas é a mesma coisa. Portanto, se eu já pensei, a energia segue o pensamento, se eu já pensei em vidas anteriores, durante X anos de vida, de uma determinada maneira, aquilo vai descer aos meus sentimentos, vai descer ao plano físico, vai se materializar na minha vida. E normalmente, infelizmente, ou felizmente é assim que todos evoluímos, depois nós mudamos quando quê? Quando os resultados que nós obtemos com aquilo que somos não nos agradam. E então aí, normalmente, há pessoas que querem mudar a vida de fora. Ou seja, não me agrada esta relação, acaba-se com a relação, não me agrada aquela pessoa, tenta-se destruir aquela pessoa ou tirá-la do nosso caminho, etc, etc. E não percebemos que aquela pessoa, aquela relação, aquele trabalho, aquele patrão, aquele empregado, são um reflexo daquilo que eu sou, que eu já criei no passado. Portanto, no mínimo, por muito limitados que estejamos, há sempre algo que podemos fazer para o futuro, para mudar o futuro que depois, consoante as limitações que eu já trago, assim também tenho mais espaço de manobra ou não para o futuro que eu vou construir. Isso implica que todas as coisas negativas que surjam nas nossas vidas são, de alguma forma, reflexo das nossas ações. Será mesmo assim? Assim como eu acredito que seja assim, porque é essa a experiência nas pessoas que me consultam diariamente e na minha própria vida. Eu posso lhe dizer que era muito pouco crente em algo, em tudo o que estivesse para além daquilo que eu pudesse palpar e ver. E portanto, quando descubro alguma coisa, também tenho a necessidade de pôr em prática. Então, se isto é bom, se é verdade, pode-se pôr em prática. Portanto, eu penso é que pode-me lembrar a pergunta, por favor? Não, estava de mal, claro, relativamente portanto, à nossa vida. A minha própria experiência pessoal tem-me demonstrado que tudo aquilo que vem ter comigo tem a ver comigo. Fui eu que provoquei aquilo. Porque senão nós não entendemos a vida, não entendemos aquilo que nos acontece. Ou seja, agora, se nós percebemos, como eu lhe dizia, eu já sei onde é que eu me perdi. Portanto, e chegou a um ponto em que eu comecei a não dar sentido exatamente a tudo aquilo que me acontecia. Ou seja, eu achava-me uma pessoa ótima, maravilhosa, e, portanto, não entendia porque é que atraía aquelas situações que eu não gostava e que não me agradavam. Que é, no fundo, a sensação que toda a gente tem. Mas porquê eu? Porquê isto? Porquê agora? Ora, e quando nós começamos, então, a percebermos que não somos o centro do universo e que tudo aquilo que vem ter connosco tem a ver connosco, mas há uma ordem maior que está para lá de nós, ou seja, há um todo no qual estamos inseridos, então nós temos que perceber porque é que estamos naquela parte do todo, porque é que temos este conflito, podemos mudar. Não gosto daquele resultado, mudo aquilo que em mim está a provocar aquele resultado e o resultado vai ser diferente. É como se, eu costumo dizer que no fundo nós somos muito arrogantes e ignorantes, porque é como se fosse um holofote de energia. Portanto, se projetar uma qualquer destas luzes ali para aquela parede, portanto, o que está a provocar o efeito na parede é o foco emanador de luz. Ora, e nós passamos uma grande parte de vida a querer ir à parede mudar a imagem. Não, temos que ir ao foco que somos nós. E a partir daí podemos mudar realmente as nossas vidas. A astrologia entra como uma linguagem que permite exatamente inteligir o que é que eu posso mudar, o que é que eu não posso mudar, quando é que eu posso mudar, quando é que eu não posso mudar. Está-me a lembrar o mito da caverna, já estou a misturar um pouco a filosofia, mas de facto o mundo das sombras é por vezes muito importante. Lembrei-me por causa da história de mudar o foco de luz à sombra e não propriamente no fundo, ao emissor da luz. E voltamos um pouco à pergunta inicial, de que a astrologia leva-nos a responsabilizar exatamente pelas coisas que nos acontecem. Então, e pensemos em termos de saúde, que eu penso que muitos espectadores estão em casa a pensar, então eu tenho aqui uma doença má, sou eu que sou responsável por ela? Olha, no outro dia um amigo meu dizia-me que quando uma pessoa tinha uma doença, essa doença já fazia parte do passado. Ou seja, já tinham sido toda uma série de ações que se foram acumulando. E, ou seja, quando a doença chega a outros planos, quando chega ao físico, a doença já entrou por todos os nossos planos, por todos os nossos corpos. O corpo astral, o corpo físico, o corpo mental, etc. Portanto, quando chega ao corpo físico, é porque aquele padrão de comportamento já vem sendo
a ser usado durante um determinado tempo. Portanto, se a pessoa mudar o padrão de comportamento... Complicado, não é, Helena? Agora estava aqui a pensar em pessoas que têm cancros de pulmão e nunca fumaram e não são propriamente agentes provocadores da doença de uma forma imediata, pelo menos perceptível Claro. aos nossos olhos. Nós podemos sempre, nós podemos sempre, porque é realmente o lado mais fácil, podemos sempre colocar como vítimas da vida, certo? No sentido em que é o ambiente, é o stress, é o sistema, são os outros. Agora, eu não quero ser vítima da vida, no sentido em que eu prefiro ser responsável daquilo que me acontece. Agora, é claro que há doenças somáticas e que se elas estão a começar a manifestar-se, se eu mudar, como ela dizia, se eu mudar o meu comportamento, eu vou mudar o efeito no físico. E claro, por exemplo, se eu já nascer com uma doença crónica, então aí entramos noutra área. Ou seja, isso já foi realmente provocado por uma vida passada. Agora, aí eu já tenho que exatamente... é assim, há um eixo no horóscopo que é o que uma astróloga suíça chamou o eixo do sentido da vida, que tem a ver exatamente com as casas que numa astrologia mais básica se chamam a casa da saúde e das doenças. Portanto, eu acho que há coisas na vida que eu posso mudar. Há coisas na vida que nós não podemos mudar. O que eu posso mudar, eu luto, eu trabalho, eu purifico, eu vou ao médico, eu faço dieta, o que for. Aquilo que eu não puder mudar, a única coisa que eu posso mudar é a atitude em relação a isso. Então, se eu tenho um problema hepático, se calhar bebo demais, ou se calhar tenho um karma hereditário, etc. Agora, se eu já nasci, por exemplo, sem 2 braços e 2 pernas, eu posso fazer umas próteses, posso arranjar a coisa um bocadinho melhor ou pior, mas o essencial daquela doença vai ser eu mudar a minha atitude em relação ao facto de ter ou não ter pernas e braços. Ou seja, eu vou ter que... O meu livre-arbítrio aí é muito mais limitado, é a maneira como eu vou agir com a doença, ou seja, eu me torno um ser amargo, revoltado, porque me sinto exatamente vítima da vida e dos pais que me fizeram assim, ou através dos quais eu vim daquela maneira, ou eu percebo que aquilo tem a ver comigo e que eu tenho uma lição qualquer a aprender, e então aí eu mudo, ou seja, dentro daquela limitação, eu posso tornar, se calhar, a minha vida menos amarga, a vida daqueles que estão à minha volta menos amarga, e a gente vê isso diariamente. Há realmente pessoas com uma qualquer dor de cabeça chateiam toda a gente e há pessoas que nascem realmente com deficiências profundas e são pessoas que dão exemplo aos outros e que superam as suas adversidades. Decidir vir aqui ao programa de televisão é um pormenor, poderia tornar-se um por maior. Não sei, poderá vir a tornar-se um por maior, eu acho. Mas diga-me uma coisa, as pessoas tornam-se fundamentalistas, como alguém pensa, quando se pensa em astrólogos e em pessoas que ligam estas coisas da astrologia? Eu acho que as pessoas complicam muito e levam tudo muito... Mas deixe-me só concluir. Todos os dias vão verificar a sua carta, verificar se devem vir ao programa ou não, se devem fazer isto ou aquilo. Penso que o Zé Augusto e a Helena farão isso. Eu ainda sou muito leiga, ainda não faço esse tipo de coisa. É natural com o tempo e quando aprender mais, talvez faça isso. Neste momento, não. Vou mais naquele sentido de, pronto, os meus sentimentos, pronto, ajo um bocado em relação a isso, à minha intuição e ao que sinto. E não, muito bem. Foi mais isso que me trouxe aqui. Então eu passo, então esta minha pergunta exatamente para si. É assim, se nós temos uma linguagem que nos permite perceber o tipo de energia que está no ar, ou seja, o tipo de questão que está a ser posta, claro que a podemos usar. Agora, a questão é, quando eu vou ver os meus trânsitos, eu por acaso para vir aqui não vi, mas pronto. Está a arriscar, está a arriscar. Mas se eu tenho algo que me aparece, no caso um convite então para ir à televisão, se aquilo é uma coisa que me assusta ou se é uma coisa que eu naturalmente não me apetece ir, portanto, eu posso ir ver como é que são os trânsitos daquele momento. Portanto, o que é que eu vou perceber, não se devo ir ou não, eu vou perceber o que é que aquilo significa naquele momento na minha vida, o que é diferente. E então eu sei, antes de vir, se aquilo é um sítio onde eu vou estar agradavelmente, simpaticamente, a conversar um pouco, ou se aquilo é um teste para a minha vida, ou se aquilo, posso lhe dizer, pronto, agora de uma forma mais simplista, que, por exemplo, a primeira vez que fui à televisão, eu tinha realmente um trânsito importante. E claro que a minha reação, quando recebi o telefonema, foi dizer: não, porque é que eu vou agora à televisão? Fazer o quê? Expor-me, tenho medo, não sei falar, etc, etc. Quando fui analisar os meus trânsitos, vi, claro, que era um momento difícil, mas vi exatamente que aquilo fazia parte
do meu projeto, fazia parte da minha vida, ou seja, se eu não fosse, apesar das desculpas que eu pudesse arranjar, de que não sabia falar, eu percebi que no fundo a questão era, eu tinha medo. Portanto, se então eu tinha medo, eu vou. Agora, não vou é da mesma maneira, sabendo o que é que se está a passar. Portanto, voltando, no fundo, a toda a nossa conversa, a astrologia permite-nos perceber. Agora, a decisão é sempre nossa. Não é? Se eu dissesse que não vinha, ninguém me ia buscar. Agora... Nós talvez sempre realmente íamos perder uma possibilidade de ouvir. Mas pronto, a decisão, a crise é aquela, e isso está lá marcado pelos planetas. E o que é que está a ser pedido? Agora, depois, se nós dizemos sim ou não, é o tal nosso livre-arbítrio. Agora, depois não nos podemos é queixar, e isso é uma coisa que se vê muito nas pessoas, com quem lidamos, é que a maior parte das pessoas, se vir que mais se queixam, que mais têm essa postura de vitimização da vida, são as pessoas, se nós formos ver bem, perderam muitas oportunidades, ou seja, a vida dá, dentro do processo de cada um, dá-nos realmente as possibilidades todas que são necessárias para a nossa evolução, senão não faria sentido. A vida não me vai pedir uma coisa que sabe que eu não tenho capacidade, a vida não nos vai... Claro que às vezes temos que nos superar, mas superar em relação àquilo que nós somos, aquilo que temos que vir a ser, que também está no nosso projeto. Vejo que há uma grande dose de autoconhecimento nesta coisa de estudar astrologia, de intuição também, mas há alguma oposição relativamente à religião, ou é também uma crença? Helena, tente lá desmistificar um pouco estas ideias. Eu penso que a astrologia pode levar as pessoas a terem uma postura, não diria religiosa, mas se falarmos, por exemplo, em espiritualidade. Se eu pensar na religião e identificar na astrologia com o planeta Júpiter, que é um planeta que intui a verdade e que tem a ver com as leis universais, e uma pessoa pode não estudar astrologia, pode não ser propriamente católica, ter uma postura na vida extremamente espiritual, ou seja, vive de acordo com as leis do universo, ou seja, não agride a natureza, não agride as leis e intuitivamente ou sabiamente sábias e tem uma postura espiritual na vida, independentemente de fazer o que quer que seja. E a diferença da astrologia e da religião, basicamente, pelo menos a forma como a religião foi encarada ao longo de todos estes anos, é que a astrologia nos permite realmente identificar os erros, não nos culpabilizarmos pelos erros, ajuda-nos a perder os medos e a podermos mudar e transformar. E isso é uma conquista interior e isso eu penso que é uma postura espiritual ou religiosa, ou o que lhe quiser chamar. Se me permite, sem querer estar a monopolizar a conversa, eu penso que a astrologia também pode ser uma religião. Eu há pouco disse que ela podia ser uma ciência, que podia ser uma filosofia. Claro que é uma arte também, porque há toda uma parte intuitiva e individual, mas eu acho que ela também pode ser uma religião. Se entendermos a religião como o religar à fonte, ou seja, eu penso que a astrologia também é uma religião, não é uma religião, mas permite-nos religar exatamente com o tal todo, com o tal universo, ou se preferir, com a fonte de onde nós viemos. Portanto, permite-nos voltar a casa. Muito bem. Parece que estamos acompanhados. Muito boa tarde. Muito bem. Temos 12 signos, vamos tentar também falar do seu, não sei se de facto está nos projetos aqui do José Augusto de falar assim, signo a signo. Eu agora apetecia-me repetir uma frase do Agostinho da Silva, em que ele uma vez foi entrevistado, creio que na televisão, em que a entrevistadora lhe perguntou: então, professor, e que projetos é que ainda tem? Foi uma das últimas entrevistas. Que projetos é que ainda tem para a sua vida? E ele disse: sabe, menina, cada vez tenho menos projetos. Estou mais preocupado com os projetos que Deus tem para mim. Eu não tenho realmente projetos. Agora é assim, eu gostava de dizer que, não fugindo à pergunta, portanto, quando a pessoa diz que é balança, isso só quer dizer que quando a pessoa nasceu, o Sol estava a atravessar a constelação da balança. Portanto, um horóscopo é algo muito complexo, individual, e basta vermos que só há 12 signos do zodíaco, nós somos bilhões e bilhões e bilhões de pessoas e somos todos diferentes. Portanto, eu não posso estar, ou seja, a cair nessa armadilha de estar a fazer previsões para o signo da balança. No mínimo teria que saber a data que a pessoa nasceu e isso é muito complexo, porque, agora, o que eu posso dizer, para a pessoa não ficar assim, é que
o signo da balança, pelo facto de a senhora ter o sol no signo da balança, isso implica que é uma pessoa que, para se conhecer, precisa dos outros. Portanto, é uma pessoa que se conhece através dos outros. Dito de outra maneira, é uma pessoa que, enquanto não tiver a relação certa, não se conhece. E para termos a relação certa, uma vez que as relações são sempre um espelho de nós próprios, quer dizer que vai ter que partir alguns espelhos antes de encontrar a relação certa. Basicamente, pronto. Mas isso é verdade ao longo da sua vida. Evidentemente, de facto, esta questão de fazer previsões tipo revista, horóscopos de revista, nem sempre são fiáveis, exatamente porque se baseiam nesse zodíaco solar, enfim, nessa... Se baseiam só no sol, quer dizer, é uma ponta da informação. É a mesma coisa que eu não conhecer a pessoa e estar a julgá-la ou a analisá-la porque vi um sapato ou porque vi um cabelo. Percebe? Falta o todo. Agora, claro que, pela maneira de gesticular, a gente pode ver o que a pessoa é, mas quer dizer, acho que não tem muita... Ou seja, não ajuda a pessoa em nada estar agora a dizer que vai ser um ano bom ou um ano mau. Pronto, então essas generalidades, isto faz-me partir para uma outra pergunta. São generalidades. São exatamente generalidades, aqueles horóscopos que se vêem pelas revistas e pelos jornais. Sim, isso não é astrologia. Não é astrologia. Pode-lhe chamar o que quiser. Isso astrologia não é. Qualquer astrólogo sério sabe que isso não é astrologia. Muito bem. Parece que temos mais uma chamada, não sei. E a Helena também, já agora. Então. Eu também rezo. Eu, quando falei na religião nesse sentido, falei em 2 séculos de religião, portanto, desde a vinda do Cristo há 2000 anos, que veio exatamente ensinar que o amor só o amor salva, e tudo o que a Igreja e o poder político, o poder económico, etc., fez de uma mensagem que, em nome dessa mensagem, fez as aberrações que fez durante 2000 anos, não é? E estamos na altura exatamente de poder intuir, é este o momento de viragem, de poder intuir exatamente essa mensagem de Cristo, em que as coisas realmente têm que passar pela alma e não em nome delas fazer as coisas que se fizeram, mas sim as pessoas partirem dentro delas, transformarem-se, rezando ou não. Eu não estou a criticar o facto das pessoas rezarem, não é? Porque eu também rezo e também tenho a minha fé. Agora, talvez a minha crítica fosse exatamente para o facto de pessoas que eu vejo, mas que eu vejo que têm essa atitude na vida. E que ir lá rezar e saírem de lá confortáveis e voltarem para casa e fazer as mesmas asneiras e não se transformarem, não mudarem a sua postura frente à vida, isso é que não me parece ser a postura nem aquilo que a vida se calhar pede delas. E é nesse sentido que eu estava a falar. Mas passo a palavra ao José Augusto. Eu penso que a Helena já respondeu. Eu creio que ela não disse à religião ou a uma qualquer religião específica. Portanto, tudo depende da forma como nós abordamos as coisas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que antes de ter descoberto a astrologia, eu era incapaz de rezar. Eu encarava a oração exatamente como uma humilhação, porque isso implicava exatamente eu render-me a uma ordem maior. E eu posso lhe dizer que foi exatamente a partir da descoberta da astrologia que comecei a rezar e a perceber o quanto a oração nos pode mudar, mas isso já implica um entendimento, já implica uma mudança. Portanto, eu acho que a questão aqui não se põe entre astrologia versus religião, entre oração versus entendimento. Vamos sempre parar ao mesmo sítio. Depende do nível de consciência com que cada um de nós faz as coisas. Claro que eu posso ir rezar e, a partir daí, dessa postura amorosa, contactar com outra dimensão, interior, espiritual, seja através de que mestre for, como eu também posso usar, ou posso ir a uma igreja qualquer e sair na mesma, como também posso usar a astrologia para me autoconhecer, me transformar e evoluir, ou ajudar os outros a evoluir, e também posso usar a astrologia, por exemplo, para ganhar dinheiro através de jornais, ou para saber se me vai sair o total ou não. Portanto, eu penso... Flávia diz muitas vezes, quando lhe perguntam onde é que ela mete religião nisto tudo, e ela costuma dar uma resposta que é a astrologia é a escrita de Deus, ou seja, é a forma como Deus escreve ou nos diz ou nos pode transmitir qual é o nosso projeto, qual é o projeto do universo. Muito bem.
a astrologia, a escrita de Deus, uma escrita conciliatória, penso que Muito nunca rigorosa. fundamentalista. Claro. E muitíssimo rigorosa. Antes, pelo Exato. contrário, que nos permite exatamente deixar de ver um Deus castigador para ver um Deus inteligente. eu Mas diria. vejo que foi uma pergunta extremamente pertinente que originou algum esclarecimento. É assim que as perguntas devem ser. Como já falámos, de facto, às vezes o que acontece é que a astrologia é muito mal interpretada. Parece-me que vou ser interrompida novamente por mais uma chamada, mas vale sempre a pena ter a sua companhia. Boa tarde. Eu gostava de dizer só duas coisas, se é possível, que é assim. Primeiro, uma coisa eu concordo com o senhor, que é assim. Eu também tenho carro e também rezo. As coisas não são incompatíveis. Tudo parte é da maneira como nós fazemos. Agora, quanto... Eu não sei se o senhor alguma vez consultou um astrólogo, se não sei que experiência é que tem, que experiência é que teve. De qualquer modo, eu posso falar a partir do meu trabalho, do tipo de consultas que eu faço. E não querendo estar a justificar-me, porque acho que esse tipo de justificações são para mim, para a minha consciência e para quem eu acho que devo responder. De qualquer modo, eu, por exemplo, não comecei a fazer astrologia por causa do dinheiro, porque quando comecei a fazer astrologia ganhava muito bem, e fui ganhar muito menos, mas senti que era aquilo que devia de fazer. Portanto, não é por uma questão de dinheiro. Claro que há astrólogos, e há astrólogos, como há profissionais de televisão e profissionais de televisão, como há maneiras de andar de carro e maneiras de andar de carro, maneiras de rezar e maneiras de rezar. Agora, quanto às relações, se o senhor esteve atento, eu disse exatamente que quando nós responsabilizamos a pessoa pela sua vida, é óbvio se vem uma pessoa à consulta dizer, olha, a minha tia é assim, ou o meu marido é assim, a primeira coisa que eu levo a pessoa a perceber não é separe-se, nem o seu marido é isto ou aquilo. A primeira coisa que eu levo a pessoa a perceber é porque é que ela tem aquele marido, ou porque é que ela tem aquela relação. Portanto, não é realmente pôr famílias ao barulho, até lhe posso dizer que tenho tido muitos bons resultados com pessoas que vem a mulher, vem o marido, e as pessoas, uns separam-se, outros não, depende do seu percurso, não é o astrólogo que vai decidir o que é que a pessoa vai fazer. Aliás, qualquer astrólogo responsável, isto é uma primeira norma ética, deontológica, é que nós não dizemos a ninguém faça isto ou faça aquilo, tentamos ajudar a pessoa a perceber a situação, caminho. porque é que ela tem isto ou porque é que tem aquilo. Portanto, e nas relações é a mesma coisa. E depois as pessoas normalmente até acompanham as suas relações, porque percebem porque é que lá estão e porque é que têm aquela situação e naquele momento, e a partir daí, consoante a decisão que tomam de ficar ou partir, se partem melhor, se ficam, ficam melhor. A astrologia é, de facto, uma prática milenar, sempre polémica, eu penso que sempre foi, mas mais do que nunca, na atualidade, com a quantidade de meios de comunicação social que existem, divulgar práticas astrológicas, por vezes sérias, por vezes menos sérias, presumo que a maior parte menos sérias, porque, de facto, grandes divulgações publicitárias para uma prática deste género indicam, penso eu, à partida, que a coisa já não é tão séria quanto isso. Não sei o que é que pensam acerca disto. Eu já agora gostaria de falar um pouco consigo, Paula, porque realmente não temos falado muito. E como ainda não está assim tão dentro da astrologia, a sua percepção, já que sempre foi curiosa sobre isto, não ficava por vezes defraudada com o facto de estarem na televisão, por exemplo, a dizer que lhe vão resolver o destino através de uma chamada telefónica? Eu sinceramente não gosto desse tipo de abordagem das coisas. Acho que Divulgação. Acho que não atrai as pessoas. Acho que aproxima muito mais da astrologia se as pessoas realmente forem de outra maneira, por exemplo, como eu fui. Porque essa astrologia eu também já a conhecia, mas também não me satisfazia, não era uma coisa que me desse respostas, nem que me... Aliás, só deixa uma má impressão, como temos visto. Sim, de certa maneira é isso, no fundo acaba por ser isso, e é diferente o tipo de astrologia, tirando um curso em que realmente se fala das coisas a sério e com pessoas que sabem também, isso também é importante, já se vê uma outra perspectiva. E acho que a astrologia fundamentalmente é um autoconhecimento, é uma forma de uma pessoa se autoconhecer e realmente melhorar a sua atuação na vida em relação a si, em relação aos outros. Exatamente. Uma pessoa pode ir a um astrólogo e o astrólogo, você chega lá, ele se calhar diz-lhe o que é que lhe aconteceu na infância, o que é que vai fazer, se vai divorciar, ou pode ir a um astrólogo em que ele realmente lhe devolve da pessoa que você é e que você sai, se não transformada, mas com uma postura de transformação e com uma postura de se pôr em causa. Ou seja, durante a própria consulta e após a consulta, as pessoas estão confrontadas com uma determinada realidade. Quer dizer, há diferenças, como há bons profissionais e maus profissionais em tudo, não é? Exatamente, exatamente. Depende da consciência do astrólogo e a ver pelas leis da vida, ele também há de ter o feedback, com certeza, da forma como se põe numa postura de uma coisa
que eu considero tão séria, porque realmente é uma coisa importante demais para mim, para eu poder estar a brincar com ela. Exatamente. Eu penso que exatamente o que as pessoas têm medo é exatamente de serem de alguma forma aldrabadas por profissionais que não o são, não é? Que estão realmente na postura que este nosso espectador acabou de documentar e pronto, e de facto, mas penso que há maus profissionais em todas as áreas, Claro, não é verdade? agora, E é por isso que... eu atualmente já nem sequer me preocupo tanto, sabe, com esses astrólogos ou com essas pessoas, porque pela lei da sincronicidade eu também me pergunto é porque é que essas pessoas ainda têm necessidade de ir a esses astrólogos. Eu posso dizer, e aqui sem qualquer tipo de arrogância, parece-me que estou um bocadinho em vantagem em relação àquele senhor, porque é assim, eu realmente não acreditava na astrologia, nem em nada daquilo que eu pudesse ver. E quando fui a primeira... Mas eu fui a um astrólogo a primeira vez. E quando fui a primeira vez, vi que aquilo funcionava. E como vi que funcionava, também quis perceber porque é que funcionava. Portanto, nós não podemos ter uma atitude supostamente científica, supostamente racional, e um dos princípios básicos da investigação científica é exatamente a análise concreta, a experimentação, e quando a experiência se repete, portanto, passa a provar que é verdade. E depois, somos assim para tudo. E quando chega à astrologia, emitimos opiniões a partir de preconceitos que não conhecemos e não vimos e não estudamos e nunca aprendemos. É uma atitude de abertura, fica bem em todas as áreas. E depois a pessoa, agora, mesmo as pessoas que atraem esse tipo de profissionais também têm que se interrogar porque é que atraem esse tipo de profissionais. Eu posso lhe dizer que a primeira vez que fui a um astrólogo, fui logo a um bom astrólogo. Talvez por ser um cético. Vamos estar com mais um espectador. Boa tarde. Muito bem. Vamos responder. Eu penso que existem, claro que nós podemos fazer a viagem mais depressa ou mais devagar. E consoante vamos, e uma prova disso é que quando nós começamos a ter noção da reencarnação e começamos a fazer processos evolutivos, há uma fase, ao princípio, que normalmente acontece com toda a gente, em que parece que tudo nos cai em cima. Ou seja, parece que a nossa vida ainda piora, em termos práticos concretos. Eu penso que isso tem a ver exatamente com o facto de que as energias que regem o universo, portanto o céu, digamos assim, percebe que nós estamos a entender e, portanto, começa-nos a exigir mais. Se nós percebemos mais e estamos mais capazes, começamos a dizer mais. Portanto, eu penso que a própria pergunta do apóstolo implica exatamente que eles sabiam do que estavam a falar e que aceitavam a ideia de reencarnação. Porque senão, porque é que um apóstolo, e porque se eram aqueles 12, portanto era suposto serem pessoas também evoluidíssimas, que eram as pessoas que estavam mais perto do Mestre Jesus, porque é que o apóstolo vai perguntar, se não acreditassem na reencarnação, porque é que o discípulo, que não é um discípulo qualquer, era um daqueles 12 do grupo mais central que está lá à volta dele, vai perguntar ao mestre o que é que este homem fez na vida anterior para nascer cego. Só a própria pergunta já pressupõe, como a própria senhora dizia muito bem, já pressupõe exatamente a ideia de reencarnação. Portanto, eu diria que sim, podemos acelerar ou atrasar processos. É o tal livre-arbítrio. Muito bem. A astrologia é tão importante que poderá começar a ser feito um estudo na infância, não é verdade? A astrologia pode-se fazer logo, imediatamente, de alguma forma, uma projeção para uma criança, ou não convém, ou não tem importância. Pode-se fazer o mapa de uma pessoa que acabou de nascer, desde que se saiba a hora, o local e o... Mas ainda não há caminho suficiente. Eu não faço. Ou seja, por exemplo, agora vem uma mãe ter comigo, nasceu o bebê. É claro que as pessoas, se acreditarem, têm curiosidade. Veja lá. Claro que eu normalmente não interpreto, claro que digo uma ou duas coisas gerais, mas a gente não sabe realmente ainda como é que a pessoa vai viver aquelas energias, porque repare, ao mesmo tempo que está agora a nascer, pode nascer um herdeiro do trono de Espanha, no mesmo momento, na mesma cidade, pode estar a nascer uma outra pessoa qualquer com uma vida completamente diferente. Agora, o que eu faço, quando as pessoas vêm pôr questões sobre os filhos, e isto ainda aproveitando para responder ao outro senhor, o que eu faço é ver no horóscopo da própria pessoa que tipo de relação é que ela tem com os filhos. E, portanto, aconselhar a pessoa, na medida do possível, como é que ela pode perceber o melhor possível aquele filho, como é que se pode relacionar com ele o melhor possível para o ajudar a crescer em vez de o prejudicar. Vou dar um pulo para uma outra temática um pouco mais ligeira. Paula Condinho, já ouvi falar da influência das cores na nossa vida, da importância das cores. Penso que a astrologia dá alguma importância. Já li algumas coisas, mas também não tenho... Não houve uma escolha especial, por exemplo, para usar azul? Enfim, não há, de facto, ainda... Não, sinceramente não. Mas não é uma questão de fanatismo. Eu, de facto, quando a Maria Flávia esteve cá, falou na importância do branco. E é sempre uma curiosidade... No fundo, se nós virmos, por isso é que
A astrologia só nos permite perceber, nunca pode levar a fundamentalismos. O que ela permite é entender exatamente a relação do todo. Se nós pegarmos, por exemplo, nos dias da semana, e isso tem a ver com uma base astrológica que é exatamente o planeta que rege aquela hora em que o dia começa, e for a qualquer língua, ao francês, ao espanhol, ao inglês, você vê exatamente que os dias da semana estão relacionados com um planeta. Por exemplo, quando nós dizemos lundi, nós estamos a dizer exatamente L-U-N, ou seja, de lune é o dia da lua. Nós quando dizemos mardi, estamos a falar de Marte. E em espanhol diz-se martes, e assim sucessivamente. Em inglês diz-se Sunday, Monday, etc, etc. Portanto, ou seja, toda a natureza manifesta-se através da lei do 7, da lei das oitavas. Portanto, há uma cor, há um dia da semana, há um planeta, há uma nota de música que estão todos associados. Portanto, se eu perceber que tipo de... Ou seja, se eu perceber a relação entre estas coisas, eu percebo exatamente qual é a cor que me é mais favorável para isto, que me é mais favorável para aquilo. Agora, o branco é a luz, portanto, é a totalidade das cores. Portanto, é o sol, é o foco emanador. Portanto, todas as cores estão contidas no branco. Portanto, é uma cor de totalidade. Do modo geral, eu podia dizer, já agora para falar nas cores, que o branco é uma pessoa, por exemplo, quando está vestida de branco, está exatamente a expor-se. Está pronta para o que der e vier, no sentido, não tem nada escondido. Uma pessoa que se viste de preto, claro que à partida está mais defendida, defende-se. Não é para quem se reparar, as pessoas quando estão em fases mais deprimidas, vestem-se de escuro, porque precisam dessa proteção, ou seja, precisam desse preto para absorver a luz dos outros, a luz que vem de fora. Se a pessoa está vestida de branco, ela própria é o foco emanador. Muito curioso. O novo milénio foi com certeza uma fase, e é uma fase de grande procura de todas estas respostas, inclusivamente através da astrologia. Aqui na Madeira tem havido, enfim, grande procura. A Helena que está por trás da promoção destes cursos, como é que vê, enfim, a adesão por parte dos madeirenses? Portanto, daquilo que... Relativamente à astrologia, relativamente aos cursos que têm vindo a ser promovidos, à seriedade com que são dados e que têm vindo a ser provada neste programa através da ausência de respostas imediatas, por exemplo, àquela nossa... Estava a perguntar exatamente o que é que vai acontecer daqui para a frente. Por exemplo, sim. Pronto. Eu neste momento... De uma forma rápida, por favor. Tenho agendado um seminário, novamente com a Maria Flávia de Monsaraz e com o Dr. Alberto Vaz da Silva, que estuda astrologia ainda há mais anos que a Maria Flávia. Foi ele que lhe leu o mapa pela primeira vez e de há uns anos a esta parte tem-se dedicado ao estudo da grafologia e tem feito exatamente a ponte entre a grafologia e a astrologia. E está neste momento a fazer, a programar terapias através da grafologia. E está a tentar encontrar um fio condutor entre todas estas ciências. Há uma interdisciplinaridade Exato. entre grafologia... Portanto, ele virá fazer a conferência no dia 19 de janeiro e 20 e 21 realizar-se-á o seminário. Logo em que sítio ou onde é que as pessoas podem ir? Muito rapidamente, por favor. Olha, eu ainda estou a organizar. Muito bem, ainda é cedo. Não. E depois continuaremos novamente com um novo curso em que, exatamente como lhe tinha dito há pouco, José Augusto virá novamente uma vez por mês e eu darei 3 ou 4 aulas entre as vezes que ele cá vem, de forma a tentar ritmizar o curso. Ficamos então com essa informação. Muito obrigada pela vossa presença.